Olá, meu amigo, vamos lá, vamos retornar aí a essa série de vídeos, né, sobre diabo, Satanás, demônios, né? E você vem percebendo que através da própria escritura, tudo aquilo que a tua liderança religiosa, que a tua denominação, que esse sistema religioso, ele tenta enganar você. Ele tenta e consegue te enganar que você tem que levar dinheiro para eles. Ele tenta e consegue dizer que você tem que ficar enfiado lá dentro, porque senão o tal diabo e Satanás vai te pegar. Mas eu faço isso para você tirar a sua crença nele? Não! Eu estou falando isso e faço os meus vídeos para você pensar, raciocinar, para fazer um paralelo ou balança das evidências que eu aprendi com um amigo meu. Se o que falam sobre Satanás, sobre demônio, sobre diabo, sobre encapetamento, tem base nas escrituras. Nós paramos no vídeo passado sobre o endemoniado gadareno. Também gostaria de falar o seguinte: você poderá dizer o seguinte, mas William, tem algumas coisas que nós já vimos e você está repetindo. É uma verdade, é verdade isso mesmo. Por quê? Porque na ordem que foi colocadas as coisas aqui para passar para vocês, nós temos que repetir. Eu tenho que falar novamente. Por quê? Para ficar bem firmado na mente das pessoas a mentira que é colocado no sistema religioso para cada um de vocês. O que normalmente se fala do diabo de gadareno, da possessão da menina, e assim vai, nós temos que repetir, porque nós estamos trazendo posições que exigem repetir a passagem, compreende? Bom, mas pode ser dito que em algumas vezes a linguagem sugere que os escritores do Evangelho e o próprio Messias acreditavam que os demônios eram seres vivos. Depende da passagem. Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20. Que eu estou querendo dizer o seguinte: poderia sugerir, né, que até o próprio Messias acreditava nessa coisa de diabo e encapetamento. Mas vamos ler essas passagens. É longa, mas precisamos ler novamente. Vamos lá. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo, e ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti.
E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quais grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. No incidente dos porcos gadarenos, 3 detalhes da narrativa parecem apontar para esta conclusão. Vamos lá. Primeiro, o Messias se dirigiu aos demônios. Segundo, os demônios falaram com o nosso Salvador. E terceiro, os demônios foram transferidos para os porcos. É nítido e claro isso. O fato do nosso Salvador se dirigir aos demônios não implica necessariamente que eles eram seres vivos inteligentes, não mais que o mar e o vento, os quais o Messias se dirigiu dizendo, vamos lá, Marcos capítulo 4, verso 39. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Compreendeu? Isto implica que o vento e o mar eram seres inteligentes? Existe um número de instâncias nas Escrituras onde se dirige a palavra a coisas inanimadas. Vamos lá, vamos ver. Altar, figueira, céu, terra. E Moisés, uma vez, foi ordenado falar com quem? A uma rocha. Consistente com a minha tese, cada uma dessas ocasiões eram também uma parábola em ação. Nós vimos isso já. Falar a essas coisas inanimadas era sempre para o benefício dos ouvintes e era um sinal para o fato que o poder divino estava a ser usado sobre aquilo ao qual se falava. Os demônios falaram com o Messias, mas falaram mesmo? Marcos nos diz que o homem louco viu o mestre ir longe e, vamos lá, capítulo 5, verso 7 e 8. Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. A ordem das falas é a seguinte, preste bem atenção, hein? Primeiro, o Messias aparentemente, dirigindo-se aos demônios, diz, espírito imundo, sai desse homem. Aparentemente. 2. O homem responde, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Note particularmente que o homem fala, embora o nosso Salvador aparece dirigir-se ao demônio. Você compreendeu? Diz assim, quem é que falou com o mestre? Foi o demônio? Como que a narrativa diz? Ou foi o homem? Foi o homem, a narrativa dizia o homem falou. A seguir, o mestre pergunta ao homem, qual é o teu nome? O homem responde, mas parece identificar-se com os demônios, responde assim, Legião é o meu nome, porque somos muitos. O homem então rogou ao Messias que não mandasse os demônios para fora do país. E então, aparentemente, os demônios pedem para serem enviados para os porcos. Por que eu digo aparentemente? Porque aparece ali, está escrito ali aparentemente, certo? Então, a partir do fato de que o homem responde quando o nosso Salvador se dirigiu aos demônios, e o fato de que o homem diz dos demônios, somos muitos, devemos com certeza concluir que o homem é quem fala. Mas ele, ao ser compelido a falar, o que fala pela sua doença, descrita como possessão demoníaca, o que causa essas falas é tido como responsável, é repreendido e expulso. Um incidente similar está registrado lá em Marcos, onde mais uma vez uma troca de palavras parece ter lugar entre o nosso Salvador e um espírito impuro. Mas o homem possesso é o que fala. Uma leitura cuidadosa torna isso claro. Vamos lá. Marcos capítulo 1, versos 23 e 26 diz assim. Vamos lá. Não tardou que aparecesse na sinagoga deles um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que quem és, o Santo de Deus, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Bom, observe que o mestre diz ao demônio para se calar, embora seja o homem é quem fala. A transferência dos demônios para os porcos, vamos ver isso. Se os demônios não são criaturas reais viventes, por que nos seria dito que os demônios foram transferidos para os porcos?
Compreende, né? É uma pergunta até certa. A loucura do homem foi certamente transferida para os porcos, mas isso não prova que era literalmente causada por demônios. Não mais que a lepra de Naamã, que se apegou a Gease, lembrando que a lepra era causada por demônios, hein? Em ambos os casos, aqueles que foram curados foram recipientes da bondade do Criador. E aqueles que sofreram foram os recipientes do desagrado do Altíssimo. A impureza sem culpa do homem invoca a benevolência, mas a impureza consciente dos gadarenos pedia retribuição. Para evitar que a nossa busca de detalhes nos afastem demasiado do ponto principal, que seja reiterado aqui, a linguagem dos demônios é a linguagem da parábola. Isto faz parte do grande tema dos Evangelhos e do Novo Testamento: o diabo e os seus anjos. O reino de Satanás. A parábola de Satanás é muito complexa. Embora tenhamos amplamente atravessado as Escrituras, especialmente nos Evangelhos e no Novo Testamento, uma vasta área de território inexplorado está à nossa frente. Com certeza. Ao discutirmos o diabo e os seus anjos, notamos que a passagem-chave foi Mateus, e que o tema sugerido pela Escritura era o reino de Satanás contra o reino do Criador. É isso que a gente consegue ver pela essa sugestão. Eis aqui as palavras reais. Mateus capítulo 12, versos de 26 a 28. Vamos lá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente chegado o reino de Deus sobre vós. O príncipe deste mundo. Muito legal também, né? Mas tema do próximo vídeo. Tá bom? Vai lá, legal que você veio até aqui, vai lá no nosso canal, se inscreva, a mensagem de sempre, dá um joinha, compartilha, pede para as pessoas ir lá, assistirem e também se inscreverem, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.